Todos, isso, todo mundo avisado, ó, que chique. Sejam bem-vindos, o pessoal ainda está pedindo para chegar, tá? Mas já são 8 horas, então a gente já vai dar início aí a tudo, né? Ah, Antes de eu passar o mini currículo, nada melhor do que deixar o nosso palestrante aqui, no caso, Ronaldo Mori, se apresentar. Ele vai falar com a gente sobre como ter prazer em seu empreendimento, ou seja, a questão do empreendedorismo, tanto para si mesmo, quando você abre uma empresa ou algo nesse sentido, quanto quando você participa como funcionário mesmo de uma empresa, trazendo novas ideias, sugestões e sendo aí um gerador de novas ideias para os donos da empresa ou algo nesse sentido, tá bom? Então, vou deixar minha câmera aqui desativada, por enquanto vou estar adicionando o pessoal, e o Ronaldo Mori vai ter aí a palavra. Lembrando que, para o pessoal do quarto semestre de RH, ele é aquela figura do senhor Amarildo, fictícia do trabalho que vocês estão realizando na disciplina minha com a professora Thais, ok? Então, a oportunidade de vocês conhecê-lo, acredito que no final ele deve abrir para perguntas aí, e vocês aí poderão perder um pouquinho do medo da reunião que vocês vão ter com ele depois apresentando o projeto. Seja bem-vindo, Ronaldo, boa noite, muito obrigado pela sua participação desde já, se apresente e a palestra, a roda de conversa está com você aí, ok? Valeu, Maurício. Boa noite aí para todos. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um joinha aí, Maurício. O som tá bom? Tá me ouvindo? Legal, bacana. Galera, boa noite. Boa noite aí para todos. Sou o Ronaldo Mori, irmão do Maurício. Queria dividir um pouco aí do tempo aí com vocês. Queria estar compartilhando um pouco aí da minha vida, um pouco do conhecimento, das experiências. Mas me apresentando para vocês, eu sou o Ronaldo Mori, tenho 41 anos de idade, sou homem, marido de uma mulher, tenho 2 filhos, um casal de filhos, tenho o Pedro com 4 anos, a Esther com 8 anos, a minha esposa com 41, a Mirella. Hoje, empreendedor, empresário, mas nem sempre foi assim, venho de grandes empresas, comecei minha vida profissional ainda muito cedo, com 14 anos de idade, estudando, trabalhando, desenvolvendo conhecimento, sou formado pela Unip em Direito, sou formado pela USP em Auditoria e Qualidade ISO 9000, 14000, estou agora cursando Teologia e, enfim, rapidamente aí, esse é um pouco do Ronaldo, vou dividir com vocês algumas das experiências, o tema, ele é muito sugestivo, é um tema que eu gosto muito de tratar, eu digo para algumas pessoas que ele é muito fácil, é muito simples, mas nem todos estão dispostos a vivenciar, né? Que é você ter prazer, você ser feliz, você estar contente com o teu empreendimento, aquilo que você empreende. E eu queria tornar isso bem participativo, porque eu vou contar um pouco das minhas experiências, vou estar dividindo algumas coisas com vocês, mas eu gostaria de ouvir a realidade de vocês. Então, que durante eu for falando para vocês, que vocês possam estar colocando algumas questões, algumas perguntas, eu vou acessando aqui as mensagens para estar lendo, porque o objetivo é que vá de encontro com a necessidade de vocês, com aquilo que vocês querem empreender, porque eu já passei da minha metade aí de vida, então já estou bem definido no que eu quero, no que me deixa feliz, no que eu quero empreender, mas vocês estão numa nova jornada, vocês estão iniciando, né? A carreira aí acadêmica, alguns terminando a carreira acadêmica de vocês. Então, eu queria que fosse bem real, que vocês participassem bastante aí com as perguntas, mesmo durante o nosso bate-papo, ok? Vou contar aí com a ajuda, colaboração de vocês para tornar mais dinâmico e mais prazeroso esse tempo nosso, que não deixa de ser um empreendimento, né? Nós estamos na faculdade. Primeiro ponto que eu queria dividir com vocês e colocar diante aí da aula aqui, né, da palestra, desse nosso tempo, é o que é empreendedorismo. Sabe, o que é empreender? Porque nós crescemos muitas vezes e temos uma ideia errônea de que empreendedorismo é quando você tem uma empresa, quando você tem um negócio, quando você tem um comércio, quando você é dono de uma corporação. Mas, na verdade, eu queria já quebrar esse paradigma no começo do nosso bate-papo aqui, da nossa roda,
Porque empreendedorismo, na verdade, é tudo quanto você se submete a fazer. Em todas as coisas que você escolher fazer, em todas as atividades do teu dia, pode ser um empreendedorismo. Depende de como você vai encarar essa situação. E vocês que estão no início de uma nova jornada, né, uma jornada profissional, acadêmica, não sei a idade de vocês, numa carreira, muitos talvez no primeiro emprego, outros já não, mas tudo é empreender. Estar cursando uma faculdade, escolher cursar uma faculdade é empreender. Então, eu queria parabenizar todos vocês, porque vocês são empreendedores. Vocês já são empreendedores. Vocês escolheram, em algum tempo da vida de vocês, cursar uma faculdade, uma graduação, aprender, desenvolver, adquirir conhecimento. Isso é empreendedorismo. Talvez você nunca viu por esse lado. Se você que me ouve aqui, está participando dessa sala, é casado, o casamento é empreendedorismo. É empreender. Né? Você ter um esposo, uma esposa, você querer ter filhos, é empreendedorismo. Ah, mas você pode estar perguntando, mas, meu, ele vai falar do quê, né? A tua empresa também é empreendedorismo, o teu trabalho é empreendedorismo, a tua profissão é empreendedorismo, tudo é empreendedorismo. E eu queria começar com essa definição para vocês, sabe? O que vocês enxergam como empreendedorismo? Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas enxergam o empreendedorismo só o teu ambiente de trabalho, só o ambiente corporativo. E aí tem uma vida toda descontente, uma vida toda cheia de crise, uma vida toda cheia de problema, não se encontra. Então, para a gente falar em ter prazer em empreender, eu queria deixar primeiro uma pergunta aqui. Você está feliz com tudo que você faz hoje? Eu falei no início que ter prazer no empreendedorismo é muito fácil e muito simples. Mas a pergunta é, você está disposto ou disposta a ouvir e pôr em prática? Porque essa é a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês hoje. Você está feliz e contente com todas as coisas que você faz? Com a casa que você mora, com a família que você tem, com os amigos que você tem, com o nível de conhecimento que você tem, com a graduação que você está tendo, com o trabalho que você tem, a empresa que você trabalha, com os seus colegas de trabalho, você está feliz? Você sente prazer? Então essa é a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês. Eu vou depois dividir um pouco da minha experiência profissional e vocês vão entender. Porque o que é prazeroso? Quando dá domingo depois do almoço, domingo mais à tarde, para aqueles que gostam talvez de um futebol, aí, domingo depois de um futebol, ou algo desse tipo, que você começa a se preparar mentalmente que no próximo dia é um dia de trabalho, você se sente feliz? Te dá prazer em falar, poxa, amanhã eu vou sair da minha casa para trabalhar. Caraca, vou ser o melhor, vou destruir, vou fazer acontecer, vou ser o melhor empreendedor que pode ter. É essa a tua reação? É esse o teu sentimento? Você que, em contrapartida, está saindo do trabalho e precisa ir para a faculdade. Qual é o teu sentimento? O que você fala para o teu subconsciente, para você mesmo? Poxa, que desgrama, né, cara? Tem que ir para aquela faculdade agora, acabou, ou vai acabar o online, vai voltar presencial. Que coisa chata. Ou não. Ou te dá prazer saber que você vai para uma sala de aula, que você vai adquirir conhecimento, que você vai ouvir as pessoas que conhecem mais, que você vai trocar experiências. Qual é a tua reação? Qual é o teu sentimento? Poxa, quando você está voltando para tua casa, né? Você vai encontrar teu esposo, tua esposa, teus filhos. Isso te dá alegria, te dá prazer. Você conta as horas para que isso aconteça. Ou não, você não vê a hora de chegar para poder sair, para bater um futebol com os amigos, ou enfim, entrar nas redes sociais e passa a noite toda nas redes sociais. Primeiro eu quero fazer um confronto para vocês entenderem que ter prazer no empreendedorismo, ele não é difícil, mas precisa de posicionamento, de escolhas e decisões. E eu queria que vocês tivessem esse tempo para pensar. Porque eu vou dividir com vocês experiências que eu tive e que eu tive em algum momento de tomar decisões e escolher o que eu queria. E se eu tiver gravado dentro do meu consciente que empreendedorismo é só a profissão, não vai fechar a conta no final, não vai dar certo. Você não vai ser uma pessoa realizada, né?
por completo. Então, queria deixar essa pergunta. Qual é o seu estado hoje? Como você se encontra hoje? Você tem prazer nas atividades que você empreende? Então, eu queria deixar esse primeiro ponto aí para vocês. Agora eu quero dividir um pouco da minha vida profissional, né? Sobre empreendedorismo. Eu comecei muito cedo, com 14 anos, trabalhando, desenvolvendo profissional, e entrei numa multinacional, uma indústria alemã, e foi ali que eu tive os primeiros passos de crescimento. Mas eu aprendi muito cedo, meus 16 anos para 17 anos, eu aprendi muito cedo que eu só iria crescer e só iria ter prazer se eu me desenvolvesse. Então, acho que esse é o primeiro ponto no âmbito corporativo que eu queria deixar para vocês: desenvolvimento. Então, eu sabia que com o conhecimento que eu tinha, com a pouca experiência e pouca vida que eu tinha, eu não poderia ir muito longe, eu não poderia é, almejar ou desejar ou querer barganhar de alguma maneira um cargo, né? Mas eu sabia que eu precisava me desenvolver. E a partir dos meus 16 para 17 anos, eu comecei a me desenvolver. Eu comecei a estudar, a estar com pessoas que conheciam mais do que eu dentro da companhia, a querer aprender o que ela fazia ou não. E, ao mesmo tempo, eu tive um chefe alemão, Wolf Johansen, um homem que eu devo muita gratidão e honra por tudo que ele me ensinou e me desenvolveu e deu oportunidade de desenvolvimento, mas ele foi me colocando em vários ambientes de trabalho, eu pude ir indo aprender, e ao mesmo tempo que eu queria aprender e me desenvolver, também foi ficando muito claro quais as atividades da companhia que eu não tinha prazer. E aí entraram as primeiras escolhas da minha vida, porque nasquelas áreas das quais eu não tinha prazer, eu não queria estar ali trabalhando. Não importa o quanto eu poderia ganhar, não importa o quanto eu teria de cargo, de hierarquia, de poder ou de status, eu sei que ali eu não gostaria de estar. E eu fui conversando com esse meu patrão, com esse diretor, e ele foi me dando novas oportunidades em outros lugares, até que eu me encontrei no ambiente de metrologia, de qualidade, e fui apresentado a ISO 9000, né, que eles eram certificados, ISO 9000, e eu comecei a me desenvolver até que surgiu a oportunidade de estudar na USP, em São Paulo. E eu fui para lá, vamos estudar, porque nós precisamos desenvolver. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui no dia de hoje é: você precisa de desenvolvimento, em qualquer empreendimento. Se for um empreendimento social, quanto mais você se desenvolver e quanto melhor você ficar, mais amigos você vai conquistar, melhores pessoas você vai caminhar. Se for na área de trabalho, quanto mais você conhecer, mais você vai ter oportunidades, e ao mesmo tempo você vai saber aquilo que te dá prazer e ao mesmo tempo que não dá prazer. No âmbito social, quanto mais você conhecer, as pessoas vão ter dificuldade de te enganar, ou de te passar para trás, ou de alguma maneira te seduzir naquilo que não é correto. Então, o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês: conhecimento, desenvolvimento. E foi isso que aconteceu, e eu comecei a me desenvolver, estudei, comecei a crescer na companhia, cuidei de todos os departamentos, era eu quem era o responsável pela certificação da empresa, era eu que montava todos os procedimentos, talvez eu estou falando em grego e japonês para algumas pessoas, mas enfim, foi o início de um grande crescimento, até, porque nós estamos falando de prazer nos empreendimentos, até que eu conheci um departamento, era uma indústria muito grande, e eu conheci o departamento de vendas, departamento comercial. Quando eu pude conhecer o departamento comercial, quando eu comecei a desenvolver ali os procedimentos, junto com os vendedores, junto com os coordenadores de vendas, eu voltei para o meu diretor, para o Wolf, e falei: é isso que eu quero para a minha vida. É isso que me dá prazer. Eu quero trabalhar em vendas. Eu quero ser vendedor. E assim foi onde eu tive a primeira oportunidade com vendas, porque aquilo me dava prazer. Não era nem tanto salário, eu comecei como, lembro até hoje, o primeiro cargo de vendas foi assessor técnico de vendas. Passava fax, digitava relatório, atendia telefone, mas aquilo me dava prazer. Eu tinha alegria
em trabalhar com vendas, em vender, em acompanhar, em falar com o cliente, toda aquela resenha, aquele bate-papo. Falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. É isso que me dá prazer. E dali eu tive a oportunidade de sair dessa companhia e ir para uma outra empresa de um outro segmento para ser gerente comercial, gerente de vendas. Cuidava do estado de São Paulo, do Sul e do Paraná, cuidava dos representantes e eu montei o departamento comercial. Então isso me dava prazer. Eu sabia que sempre eu precisava me desenvolver, eu precisava crescer, precisava conhecer, mas aí eu comecei a entender algumas coisas. Que não importa a atividade que você faça, ou o que você está fazendo agora, seja o melhor. Faça mais do que a pessoa espera que você possa entregar. E eu comecei a colocar isso na minha vida. Eu falei, poxa, peraí, eu já faço algo que eu gosto, eu já empreendo algo que me dá prazer, e à medida que eu entrego mais, à medida que eu produzo mais, à medida que eu executo mais do que as pessoas esperam, mais as oportunidades aparecem. E aquilo me dá mais prazer, porque ao mesmo tempo, no âmbito comercial, aquilo gera mais dinheiro. E foi assim que eu comecei a desenvolver minha carreira profissional, passei por algumas empresas, mas teve uma época da minha vida que eu falei, mas eu gosto de artes também. Falei, eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí eu entrei numa agência, me conectei a uma agência, e talvez vocês nunca ouviram falar, não sei se alguém que trabalha na rede de McDonald's, eu virei um Mac espião. Cara, como me deu prazer isso. O que é um Mac espião? O Mac espião ele é contratado sem os donos de franquias do McDonald's conhecer, e esse Mac espião visita as lojas do McDonald's e faz uma avaliação. Ele come em todas essas lojas como um cliente oculto e ele avalia uma série de fatores. Ele tem que comer dentro da loja, comer no drive, comer na casquinha, se tiver lá no sorvete, no ponto do sorvete. Aí depois sai, se fantasia e volta, fazendo maior festa, maior espetáculo, tal, e se apresenta como um Mac espião, porque isso vale pontuação para os franqueados, e aí entra dentro da cozinha, faz toda uma avaliação. E isso me deu muito prazer, muito. Que eu falei, nossa, cara, eu amo teatro, cara, eu amo isso daí, que espetáculo. Até comer aproximadamente, acho que uns 1000, número 1, aí perdi o prazer. Falei, não quero mais isso. Cansei. Fiquei aproximadamente 1 ano sem entrar numa loja do McDonald's. Mas aquilo me dava prazer, né? Então, eu queria aqui já colocar 3 pontos para vocês. Desenvolvimento e conhecimento, ponto número 1. Tudo que você vai empreender, tudo que você está empreendendo, conheça mais e se desenvolva mais. Número 2 que eu queria deixar aqui para vocês. Sempre faça e entregue muito mais do que as pessoas esperam, ou do que seria a tua obrigação. E número 3, não é porque algo te dá prazer hoje, que você vai ter prazer nele o resto da sua vida. E quando algo que você estiver empreendendo deixar de ser prazeroso, se eu puder te dar um conselho, troque a atividade, troque o empreendedorismo. E eu parei com o McDonald's. Falei, não, chega, cansei. Isso não me dá mais prazer. Falei, não consigo nem olhar o lanche do McDonald's. E nessas idas e vindas, eu recebi uma proposta para trabalhar na Oi, telefone, Oi, na área de vendas. E eu voltei para a área de vendas, porque aquilo me dava muito prazer. E eu comecei a desenvolver o meu trabalho, sempre entregando muito além do que se esperava, produzindo muito mais do que se pedia, fazendo com muito amor, com muita garra, com muita paixão, porque aquilo me dava prazer. Aquele empreender me dava muito prazer. E aquele profissional que começou na telefonia aqui no interior do estado de São Paulo, em Campinas, logo começou a cuidar do DDD todo, 19, várias cidades aqui do interior do estado de São Paulo. Quando o gerente saía de férias, começou a cuidar dos outros DDDs do interior, DDD 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
até que recebi uma proposta para ir cuidar e gerenciar o estado da Bahia e Sergipe. Mas aquilo me dava prazer, aquilo me deixava muito feliz. E é óbvio, aceitei, fui, né? Fui para a Bahia, comecei a desenvolver um trabalho no estado da Bahia e do Sergipe, com pouco tempo de trabalho, com pouco tempo de realizações, de objetivos. Recebi uma outra proposta dentro da companhia, que agora não era mais para cuidar de Bahia e Sergipe, mas agora era para eu cuidar de todos os estados do Nordeste. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí e Ceará. 9 estados. Mas aquilo me dava muito prazer. Eu era o primeiro funcionário, eu era o primeiro a trabalhar, eu era o primeiro a motivar as pessoas. Eu cuidava de aproximadamente quase 700 pessoas, 600 pessoas. Eu era o último a ir dormir, eu era o último a dar boa noite. Cara, aquilo me deu muita alegria, muito prazer, muita conquista, muito dinheiro, muito poder, hierarquia, muito status. E eu continuei desenvolvendo porque tudo aquilo me dava muito prazer. Muito prazer. E como eu disse no começo, que quando você alinha essas 3 coisas, né? Principalmente as 2 primeiras, que é o conhecer e o desenvolver, e você produzir muito mais do que se espera, as oportunidades aparecem e passaram mais alguns anos, e aí eu recebo uma nova oportunidade. E agora não mais só cuidar do Nordeste, mas além do Nordeste, cuidar de todo o Sudeste. Mais Rio de Janeiro, mais Espírito Santo, mais Minas e mais São Paulo. E é óbvio, aceitei. Cara, eu cuidava de meio Brasil. Como era bom pro meu ego, como era bom, como aquilo me dava prazer, como tomar decisões me alegrava, como ter dinheiro era bom, né? Como que essas coisas fazem bem. E eu fazia algo que eu amava. Mas eu comecei falando para vocês que todas as atividades que vocês fazem é empreender. Todas as atividades que fazem parte da tua vida é empreendedorismo. E eu estava muito bem, mas muito bem, no empreendedorismo comercial. Mas eu estava péssimo no empreendedorismo familiar. E aí, como eu dividi com vocês, que chega uma hora na vida de vocês que vocês vão ter que começar a escolher o que é prioridade e o que é mais importante. Eu escolhi o empreender da minha família. Eu escolhi ser o melhor, desenvolver o melhor, produzir mais e entregar mais para minha esposa e para os meus filhos do que para uma empresa. Porque, de fato, o poder, a hierarquia, o status, ele é muito bom, mas o fato de você ser um homem de caráter, uma pessoa que carrega consigo exemplos e condutas notórias, vale mais do que o dinheiro, do que todo o poder. E eu escolhi sair dessa companhia. Eu escolhi deixar essa profissão. Eu escolhi deixar esse empreendedorismo para cuidar da minha família, para ficar com a minha família. E aí eu volto, venho morar em Campinas novamente com a minha família, peço a conta do meu trabalho e começo a, a verificar quais eram as coisas que me davam prazer novamente. O que valia a pena. E aí que surge a Orienta. Aí eu abro uma empresa de representação comercial, tenho essa empresa até hoje, representante comercial, pego grandes empresas para representar, começo a desenvolver um trabalho na área comercial, mas de novo, e esse é fresquinho ainda, as pessoas nem sabem ainda, eu não dividi nem para toda a minha família, para todos os meus parentes. E de novo, eu começo a escolher o que é prioridade. E a prioridade não é a minha empresa. O que me dá mais prazer não é mais a minha empresa ou a área comercial. O que agora me dá mais prazer são as pessoas, desenvolver pessoas, cuidar de pessoas, amar pessoas, ajudar pessoas.
trabalhar com pessoas e continuar sendo e tendo uma família. E aí agora eu entrego as minhas pastas, as minhas carteiras, mas eu preciso ganhar dinheiro, então começo a desenvolver uma outra atividade financeira para mim ter um mínimo de recursos para poder me dedicar naquilo que me dá prazer. E eu queria te perguntar o que te dá prazer. Eu queria te perguntar o quanto você está disposto a tomar decisões para você fazer escolhas que te dão prazer. Qual é o teu propósito de vida? O que te dá alegria? O que te motiva? O que te faz sorrir enquanto muitos estão chorando? O que te faz levantar e sair da zona de conforto? O que te faz acordar todos os dias para ir trabalhar? Se a tua resposta for só o dinheiro, eu queria te informar que você está cometendo um grande erro. Que você poderia sim estar procurando dinheiro, mas desenvolvendo coisas que te faz feliz. E que você tem dons e talentos para desenvolver. Contei rapidamente aí um panorama geral da minha vida profissional, bem resumido. O Maurício conhece um pouco. Ele foi uma das pessoas que eu chamei para trabalhar para mim. O Maurício foi responsável de cuidar do Rio de Janeiro todo. Me ajudou muito no estado de Minas. E nessa época aí, nas minhas férias, ele cuidava de meio Brasil também. Eu resumi bem a minha vida profissional com cada um de vocês. Falar que cuidar de meio Brasil, né? São 26 estados, mais o distrito, eu cuidava de 13. Então, falar que isso não é bom, foi ótimo, foi excelente. Mas em algum momento da minha vida eu tive que escolher o que era prioridade, que tipo de empreender era mais importante para mim, o que empreender era mais importante para mim. Se eu fosse seguir a lógica, as estatísticas mostram que talvez o ideal seria eu divorciar da minha esposa e ter seguido minha carreira profissional. Talvez eu estaria na grande direção, executando alguma outra coisa. Enfim, isso daí nós não saberemos. Mas a tendência, hoje a estatística fala que a maioria das pessoas tomaria a decisão e a escolha pelo mundo corporativo. Eu quero dividir com vocês que eu escolhi minha casa e minha família. E não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu escolhi, porque é um empreender tão difícil, mas vale muito a pena. Muito a pena. E eu quero falar para cada um de vocês. Não sou rico, não tenho muito dinheiro, mas Deus já me deu a graça e o privilégio de conhecer alguns países fora do Brasil, de conhecer o Brasil todo, e eu sou muito, muito feliz em tudo que eu faço hoje. Todas as atividades que eu tenho hoje me dão muito prazer, muito prazer. E é isso que eu desejo que vocês, que não precisem esperar até os 41 anos de idade e nem que passe por tantas coisas, mas que vocês alcancem esse empreender com prazer, bem antes na vida de vocês. Me coloco à disposição, espero ter ajudado de alguma maneira. Vou abrir aqui para perguntas, porque senão vou ficar falando. Eu queria abrir um pedaço para perguntas, até para a gente desenvolver mais. Não sei se eu posso, mas, enfim, minhas redes sociais estão abertas. Se alguém quiser, pode me procurar no Instagram, Ronaldo_Mori_13, Facebook, Ronaldo Mori. Fiquem à vontade. No que eu puder ajudar, vai ser uma honra, um prazer saber que eu colaborei de alguma maneira para o crescimento de um ser humano, que eu pude ajudar de alguma maneira em alguma tomada de decisão, de alguma forma. Então, eu abro aqui, são 30 minutos falando, então eu queria ouvir de vocês aí, ou que vocês escrevessem, ou que falassem na câmera, o que o professor achar melhor. Enfim, estou à disposição de vocês. Pessoal, pode usar o chat aí, tá? Fiquem à vontade para colocar as perguntas escritas, né? E também, se alguém não tiver como, se quiser liberar o microfone, fazer a pergunta também, sem problema nenhum, tá? Enquanto vocês estão pensando nas perguntas e vão colocando aqui, eu vou compartilhar algumas coisas aqui também e assim a gente vai batendo um papo. Por enquanto eu começo então, tá? Ronaldo, você falou aí sobre a questão corporativa, né?
sobre alguns cargos de gestão aí que você teve e que em alguns momentos eu tive a oportunidade de estar junto com você, né, na telefonia. E assim, esse pessoal, às vezes, tem uma ilusão muito grande. Estou falando pessoal novo, tá? Quando eu costumo dar aula aqui, e a Sim. maioria já teve aula comigo, se não todos já tiveram aula comigo, né? Estou vendo a Mônia aí, que já teve aula comigo na administração, o Bruno Finda também já teve aula comigo na administração, não sei se mais alguém aqui, tá? Porque está aparecendo na minha tela aqui o nome, vocês, tá bom? Os demais no RH, tá? Natália, dentre outras pessoas aí. Mas é um público muito jovem, e às vezes, boa noite, Mônia, prazer ver você aqui, hein? E às vezes, aquela ideia de que, poxa, eu vou ser um executivo, eu vou viajar, eu vou conhecer, e eu vou, né? E isso acaba, muitas vezes, fazendo parte de uma ilusão, onde, às vezes, outras áreas da nossa vida, como você acabou de dizer aí, sobre empreender em todas as áreas, acabam ficando descobertas, né? Então, uma das coisas que eu me lembro é de ter viajado com você, por exemplo, lá para Fortaleza, em uma das convenções da Oi, na qual eu não pude participar de nada que foi bom, na verdade. Eu só participei da reunião. Então, toda aquela praia, aquele hotel maravilhoso lá, e a gente só chegava no hotel, dormia, no outro dia tomava café da manhã e ia para a bendita da conferência. Então, se você puder falar um pouquinho, enquanto ninguém formulou uma questão aqui ainda, sobre essas ilusões aí, né? Eu queria que você participasse. Nada, não que seja errado, tá, pessoal? Mas que você tome uma decisão consciente daquilo que está por vir. Não há nada de errado em ter sucesso, em ter poder, em ter dinheiro, mas foi como o Ronaldo disse, existe um leque de escolhas, um leque de empreendedorismo na vida profissional, na vida pessoal, familiar, enfim. Queria que você pudesse... Agora você está investindo também na vida... na saúde, compartilha aí com a gente esse empreendedorismo seu aí, que todo dia eu te dou uma curtida lá com o Eduardo. Manda bala aí. Vamos lá. Pessoal, isso é muito real, sabe por quê? Quando a gente fala em sucesso, a gente absorve por falta de conhecimento. Vamos voltar naquele primeiro ponto, né? Por muitas vezes a gente não ter o conhecimento real das circunstâncias e das coisas, a gente toma como verdade o que as pessoas falam pra gente. Então a gente tem muito o paradigma de que, poxa, o que é um cara executivo? O que é alguém de sucesso? Um executivo. Beleza, o cara sobe no avião, viaja 2, 3 vezes por semana, não para, conhece todos os lugares, está lá de terninho, gravata, todo bonito, toma as decisões, manda e desmanda. Isso é meia verdade, porque ninguém conta a outra meia verdade. A outra meia verdade, e o Maurício, vocês que tiveram aula com ele, então vocês vão saber disso, ele gosta muito de filme, né? E tem o primeiro filme do Homem-Aranha, a hora que o Homem-Aranha ele tá com o tio dele lá, o tio dele fala uma coisa para ele no carro muito interessante, fala, quanto maior a responsabilidade, quanto maior o teu poder, maior a tua responsabilidade. Então, quanto mais vocês almejarem crescer numa companhia, quanto mais cargo você tiver, quanto mais poder você tiver, maior a tua responsabilidade, maior o teu trabalho, maior vai ser as suas escolhas e decisões, porque tudo na tua vida, todas as coisas, para você ganhar alguma coisa, põe isso na sua cabeça. Para você ganhar alguma coisa, você tem que perder outra. Isso é real. O mundo é assim. Não tem como nós só ganharmos nesse mundo. Poxa, eu quero ganhar viagens, eu quero ganhar condições, eu quero ser... Cara, de fato, eu saía da minha casa no domingo, pegava o avião à noite, ia para alguma capital de algum estado do Nordeste ou do Sudeste, na terça para quarta-feira pegava outro avião, ia para outro lugar, ficava até sexta, às vezes não voltava para minha casa, pegava outro avião para ir para outro lugar, e ficava 15 dias, 20 dias fora de casa, com uma bebê que tinha acabado de nascer. Poxa, que legal, só no avião. Poxa, que legal, só conhecendo as praias. Eu não lembro de ter entrado na praia, dos lugares que eu passei. Porque a gente faz a escolha de ter a hierarquia, de ter o dinheiro, de ter o status, de ter o poder, mas você faz a escolha de não ter tempo. Você faz a escolha do seu tempo ser todo comprometido com a empresa. E isso não é só isso sinônimo de sucesso. Entendem? Não tem nada em querer viajar, não tem nada de errado em você querer ser um executivo, mas saiba que você vai ter que escolher perder muitas outras coisas. Porque é natural, quanto maior o teu poder,
maior a tua responsabilidade. Então o Maurício morou no Rio de Janeiro. Pergunta para ele quantas vezes ele foi para praia. Por quê? Trabalhava igual um louco. Mas por quê? Ele cuidava ali, sei lá, de 200 pessoas, direta e indiretamente, administrativo e operacional. Então, nossa, que legal, que homem de sucesso. É, mas o que que ele perdeu? O que ele escolheu perder? Porque ele perdeu. Então, eu volto a falar assim para vocês, não existe certo ou errado, existe o que você vai escolher. Então, antes de escolher, tenha convicção de que você conhece o que você vai escolher. E não o que você vai escolher porque alguém falou. Porque senão não vai te dar prazer. E você vai ser um eterno infeliz. Vai passar tão rápido por essa vida e vai te deixar infeliz. Deixa eu ver aqui que chegou uma pergunta aqui. Você escolheu a família em vez de continuar na empresa de telefonia. Houve alguma pressão por parte do seu intelecto consigo mesmo? Você teve certeza da decisão que te motivou a sair da linha da família? Natanael, por incrível que pareça, eu não tive nenhuma pressão da minha família, nem da minha esposa, nem dos meus filhos. A pressão foi toda minha mesmo. Bom, e de Deus, né? Eu acredito muito em Deus. Eu tenho uma vida dentro do que eu acredito na minha religião, na minha crença. Então, eu acho que quem mais me motivou a tomar a decisão pela família foi Deus, minha vida com Deus. O que eu acredito, o que eu quero, o que eu espero para os meus filhos, o que eu espero como homem, como servo, como filho. Então, eu acho que a maior pressão, Natanael, foi minha para com Deus, de Deus para comigo mesmo, porque uma coisa eu sabia, que se eu continuasse ali, eu ia perder minha família. Isso eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia perder minha família. Porque, é, ao mesmo tempo, infelizmente, ainda as situações no Brasil é muito a aparência, né? O status, o poder, né? Então, de fato, muitas portas se abriam, né? Muitas oportunidades, muitos convites, muito tempo fora de casa, isso não é bom para quem quer ter uma família, para quem quer ser fiel à sua esposa, para quem quer ser digno, né, de confiança. Então, eu estava convicto de que se eu não saísse, mais cedo ou mais tarde eu ia perder a minha família. Então, foi isso que me fez tomar essa decisão. Mas obrigado pela sua pergunta, Natanael. Espero ter respondido. Voltando a do Maurício, sim, né? Eu estou empreendendo na saúde porque a nossa vida, como eu dividi, é questão de escolhas, né? Poxa, virei o ano de 2020 para 2021. Caraca, eu não conseguia amarrar o sapato, doía a barriga. Falei, eu tô gordo demais. Eu preciso empreender um corpo melhor, eu preciso empreender saúde, porque eu já tô no meio da minha vida, né? Então eu preciso empreender. E esse ano tem sido desafiador, aí firme na academia. Confesso que ainda não tô muito regrado aí com a alimentação saudável, ainda dou uma exagerada. Tô num churrasco agora, para falar a verdade para vocês. Mas todo dia eu tô treinando. Mais de 10 quilos aí já foram embora, mas a gente já tá bem melhor. Mas estou empreendendo na área da saúde, porque ter saúde dá prazer, né? Quando a gente fala assim, olha que interessante, né? O tema hoje é ter prazer no empreender. Cara, saúde é empreender. Porque se você tiver um corpo saudável, se você empreender saúde, né? Como é mais prazeroso, né? Eu prefiro ficar em casa do que no hospital, né? Eu prefiro não tomar remédio do que tomar remédio, né? Enfim, mas acho que é isso daí. Valeu, tá bom ter respondido. Ainda bem que eu respondi, Natanael. Valeu, cara. Obrigado pela tua pergunta. Se mais alguém tiver pergunta, eu estou à disposição de vocês. Enquanto o pessoal está formulando aí, eu tô aqui, tá? Tô lembrando aqui. Bora. Tô falando também, pessoal. Tô ajudando aqui porque eu conheço de perto a figura aí, tá? Então, ó, tá no churrasco, mas não tá comendo. Olha que beleza. Tá contribuindo para a sua saúde. Eu também contribuo para a minha, mental. Minha saúde mental. Trabalho até as 9 horas. Aí eu vou ver. Deixa eu ver se ele ainda está aqui, porque eu vi ele chegando aqui. Se ele tiver, eu já falo aqui. Eu não estou vendo mais ele aqui. Acho que ele passou por aqui e já saiu. Mas eu vi que o professor Júlio passou por aqui, né? Para ver se estava tudo em ordem, se não estava e tudo mais, né? Aí eu vou ver o que ele pôs lá no WhatsApp para responder, depois das 9. É a saúde mental, que é uma forma de crescer também. É uma decisão que a gente faz, né? Até porque, Maurício, você já sabe disso e eu quero dividir com todo mundo.
a maioria dos problemas e das demandas que são enviadas, elas se resolvem sozinhas. Eu faço isso também, viu? Na coordenação. Gente, eu aprendi com o meu gestor, que eu já compartilhei com o pessoal do RH, acho que na administração também, e foi você. 80% dos problemas se resolvem sozinho. Então, eu nunca tento resolver na hora. Eu dou um tempinho, porque nesse meio tempo, pessoal, alguém fala assim, ó, já deu certo, não precisa de mais nada. Aconteceu hoje, para vocês não falarem que eu estou mentindo. Se você me permite, Ronaldo, eu sei que a palestra é sua aí, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Se você me permite, eu vou compartilhar uma tela, eu vou até procurar aqui, enquanto eu for formulando a próxima pergunta, eu vou verificar numa tela aqui se eu encontro, e se eu encontrar, a hora que você terminar essa próxima pergunta, eu compartilho a tela com o pessoal que está no meu WhatsApp aqui. Mas, Ok. enfim, queria falar um pouquinho assim, ó. Já dormimos em aeroporto, certo? Certo. Então, essa é uma beleza, mas o voo atrasa, o voo não chega, você tem que pegar o voo Cancela. todo dia, Normal. você não tem hotel, você tem que dormir no aeroporto, né? Tudo isso aí Sim. acontece. Vou fazer uma outra pergunta aí na questão do empreendedorismo. Já empreendemos também com desenvolvimento de pessoas, treinamento, desenvolvimento, certo? E já quebramos também, né? Nossa. Já quebramos e começamos de novo. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa questão do sucesso. Ele não é uma linha contínua e que o sucesso é certo e você não vai errar nunca. Então, se você puder falar um pouquinho disso aí, eu acho que é legal também. Tá bom? Lógico. Gente, isso é muito interessante, muito bem colocado aí pelo Maurício, porque é muito real. Se você tiver tempo, e deveria ter, se você não tem, tem alguma coisa errada aí, mas enfim, né? Nós escolhemos o que nós vivemos e o que queremos viver. Mas se você estudar a vida de pessoas que hoje são pessoas de muito sucesso, todas elas quebraram. Todas elas, em algum momento da vida delas, deram errado, cometeram algum erro, tiveram alguma coisa que não foi bacana. Então, o que eu queria dividir com vocês sobre isso? Primeiro ponto, cuidado com o medo. O medo nos faz, muitas vezes, não tomar decisões que podem nos dar sucesso. Ah, Ronaldo, mas eu posso tomar decisões e errar. Pode. Não vou mentir, não. Você pode quebrar. Nós quebramos, nós não tínhamos dinheiro para pegar um ônibus, eu e o Maurício. Nós ministrávamos numa escola profissionalizante que nós íamos a pé da minha casa porque nós não tínhamos dinheiro para o ônibus. Quebramos. E não tem problema em falar que você quebrou. Nenhum. O problema seria se você tivesse quebrado e você tivesse desistido da sua vida e não tentado mais nada na sua vida. Mas como eu disse, tudo é empreender, tudo é empreendedorismo. E quando você começa a alinhar o teu propósito de vida com o empreendedorismo, em fazer aquilo que te dá prazer, não tem como você não reconstruir, não tem como você não recomeçar, não tem como você não ser novamente uma pessoa de sucesso. Então, a palavra é: não tenham medo. Ronaldo, provavelmente na minha jornada eu vou quebrar, sim. Provavelmente na minha jornada eu vou tomar decisões erradas, sim. Provavelmente eu vou cometer erros, sim. Mas não importa. Não tenham medo de quebrar. Eu sigo e tenho acompanhado um dos jovens mais milionários aí do Brasil, na área de investimento, né, que é o Thiago Nigro. E ele fala que ele lê 12 livros por mês. E que cada livro ele tem a oportunidade de conhecer a vida de uma pessoa. Uau, isso é tremendo. Porque lembra que nós falamos que o primeiro ponto é conhecimento. Talvez seja por isso que ele é um dos homens mais milionários do Brasil e está no setor de investimentos. Thiago Nigro, para quem não conhece aí, eu já ouviu falar, o primo rico, né? Ele lê 12 livros por mês. Por quê? Porque ele já errou, ele já quebrou e ele já faliu também. Mas agora ele aprende com as outras pessoas tudo que deu certo e aquilo que não deu certo. Então, não tenham medo. E quebrar faz parte. Eu devo ter quebrado umas 2 ou 3 vezes, de verdade. Mas o importante é sempre fazer aquilo que te dá prazer e continuar. Porque mais cedo ou mais tarde, já dizia o saudoso Ayrton Senna, né? Não importa a sua classe social, não importa seu nível cultural, não importa onde você mora, onde você vive, o que você faz e o que você não faz. Se você se dedicar muito, trabalhar muito, for o melhor em tudo que você fizer, mais cedo ou mais tarde a tua hora vai chegar. O teu sucesso vai chegar. E eu acredito muito nisso. É verdade.
Vamos lá. Eu vi que tem outra aqui, acho que eu respondi a pergunta do Maurício. Acho que é isso daí. Só um instante, Maurício. Só um Não. minutinho aí, Ronaldo. Eu vou compartilhar a tela rapidinho aqui, ó, pra gente. E aí, Najara, na sequência já vai a sua resposta aí, tá bom? Então, eu vou dar uma compartilhada na tela aqui, já vai entrar rapidinho aqui na tela de vocês também. E vou abrir aqui, ó, o meu WhatsApp, que já vai entrar aí. Tá muito pequenininho, eu vou ler rapidinho para vocês, tá? Tem uma aluna que não é da IESCamp, é da outra faculdade lá, me dizendo que ontem ela estava tentando, ontem à noite, tá? Isso, na verdade, ontem de manhã, que ela estava tentando postar o TCC dela e ela não estava conseguindo porque estava lá pensando. Eu entrei em contato com a minha chefe, ela falou que o problema seria resolvido até o final da tarde. Eu coloquei, ela falou, tá, beleza, fico no aguardo. Hoje, 9h28, ela mandou, Maurício, bom dia. O site ainda está com problema, não consigo enviar o TCC. Você pode abrir um chamado para mim? Mandei um áudio para ela, falei assim, ó, me manda aqui, ó, seu nome, seu CPF, seu RA. Logo abaixo desse áudio verdinho que vocês estão vendo aqui, ela mandou para mim com as telas do problema. Isso foi 9h50 da manhã. 9h50, 10h15, 10h16, ela mandou assim, Maurício, deu certo aqui. Agora foi, desculpe pelo incômodo, obrigado pela atenção. Nem o chamado eu tinha aberto ainda, eu estava naquela hora abrindo o computador para abrir o chamado. Reforçando com vocês aquela teoria do meu chefe que dizia que 80% dos problemas se resolvem sozinho. Nem precisei abrir o chamado, o problema foi resolvido. Ronaldo, se você puder pegar a pergunta da Inajara aqui na sequência, manda bala. Sim, vamos lá. Dentro ainda do que o Maurício falou, gente, isso é muito real. Vivam isso e vocês vão ver o tanto de tempo que vocês vão ganhar. Sabe por quê? Vocês devem receber muitas demandas no WhatsApp, no telefone de vocês, de muitos problemas. Não sai respondendo tudo, não. Na hora, dá um tempinho, espera. As coisas se resolvem sozinhas. Muitos dos problemas que nós levantamos não são tão problemas assim. Só uma dica, tá? Mas vamos lá, a Inajara, né? Mudando um pouco de assunto, você falou que trabalhou em empresas na parte de vendas, viu e presenciou várias negociações. Com toda a sua experiência, quais pontos são peças-chave para ter uma boa aceitação no mercado? É simples. Simples, 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 simples. Está dentro do que nós falamos até agora. Faça mais e além do que as pessoas esperam que você faça. Sempre, em tudo. Vou pegar alguns pontos aqui. Quando você fala ter uma boa aceitação de mercado, eu vou trazer em duas esferas, tá? Vamos dizer uma esfera de negociação entre cliente, fornecedor, patrão, funcionário, colaborador, relacionado a dentro do mesmo ambiente de trabalho. Área de vendas. Quando alguém te der alguma tarefa, quando alguém te dá algum trabalho, quando você tem algo a fazer e você procura ter dados em mãos muito mais do que se espera, ou seja, quando você está muito mais preparado do que se espera, não tem como você não ser aceito. Não tem jeito. Por quê? Porque você supera expectativas do teu líder. E é ele quem gera as oportunidades. Então, o que vai gerar uma aceitação para você ou não? Oportunidades. Quem que pode te gerar uma oportunidade? Quem pode gerar uma oportunidade é o teu cliente, é o teu patrão, o teu chefe, o teu gerente. Então, e como é que essa pessoa vai te gerar uma oportunidade? Quando você superar as expectativas dela. Então, se alguém te der alguma demanda, vai além do que a pessoa espera que você entregue. Faça mais, esteja mais preparado, tenha mais informações, conheça do que você vai falar, conheça do que ele está te pedindo a fazer. Sabe, eu tenho visto alguns trabalhos, muitos trabalhos em várias pessoas, companhias, quando eu passo com pessoas, amigos que eu converso. Cara, hoje o mundo tá direcionando as pessoas para falar, não, eu faço só o que é minha obrigação. Eu faço só o que me pede. O risco dessa pessoa não ter uma aceitação grande é enorme, né? É muito grande, porque ela só faz o que pede. Agora tem um outro lado. Poxa, eu quero ingressar no mercado de trabalho. Eu quero ingressar. Como é que eu faço para ser aceito? Como é que eu faço para as portas se abrirem? O primeiro passo é você ser você de verdade. Sabe? A gente comete alguns erros. Alguns erros. Por a gente tentar ser outra pessoa. Seja você. Seja sincero. Seja transparente. Mas se você for fazer um processo de seleção, pesquise da empresa, mas pesquise mais do esperado. Mas seja você na entrevista, fale a verdade, fale olhando nos olhos.
Não tenha medo de compartilhar erros e defeitos, como também não tenha vergonha de compartilhar virtudes, qualidades, dons e talentos. Seja você de verdade. Não minta, porque as mentiras, a pessoa faz 2, 3 perguntas e descobre que você está mentindo. E aí você perde a oportunidade de uma nova oportunidade, você perde a oportunidade de ser aceito. Entende isso? Não sei se eu respondi, mas nesses 2 âmbitos aí, nessas 2 esferas de aceitação no mercado, é você fazer muito mais do que se espera. Supere a expectativa. Faça mais, faça melhor. Sabe, quando você terminar qualquer atividade, pergunte para você mesmo, eu posso fazer melhor? Faltou alguma informação? O que mais essa pessoa pode perguntar para mim? Espero ter respondido. Se não, pergunta aí de novo. Eu vi que a Thalita tem boa noite, não é uma pergunta, apenas uma observação. Ronaldo, você relatou que passou por várias coisas até empreender com prazer, mas você falando parece tudo mais fácil. Que vamos passar por tudo, mas no final tudo dá certo. Acho que precisamos de mais relatos positivos que realmente deixem de medo lá. Thalita, na verdade, só vai dar certo se você escolher dar certo. Mas não é tão simples escolher dar certo. É o que eu falo, hoje para mim tá, poxa, tá perfeito. Ah, mas Ronaldo, você tem o melhor rendimento e salário do mundo? Não. Mas todas as atividades que eu faço hoje me dão prazer. Tudo que eu faço hoje me dá prazer. E eu poderia gastar horas e horas dividindo coisas aqui com vocês que não vai dar tempo de dividir. Como um trabalho missionário lá no sertão. Meu, extraordinário. Sabe, você fazer coisas que te faz ver que o amor, ele existe, que é possível você ter prazer nas coisas que você faz. Mas não vai ser fácil não, Thalita, de verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas não vão ter coragem de escolher fazer aquilo que dá prazer. Porque pode ser criticado. As pessoas da própria parentela podem te criticar, teus amigos podem te criticar. Então, muitas pessoas, o que nós temos visto hoje, em plena pandemia? Pessoas morrendo de depressão, pessoas com medo de sair de casa, pessoas que perderam o emprego, pessoas que não sabem o que fazem mais, estão desesperadas. Mas por que tudo isso? Medo de tomar uma atitude. Medo de dar o primeiro passo. Mas o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Nessa pandemia toda, o Maurício sabe, porque ele é meu irmão, eu não parei. Nós temos um trabalho aqui que nós atendemos os moradores de rua no centro da cidade de Campinas. Em plena pandemia, nós não paramos. E não me importa o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. O importa é aquilo que me dá prazer. Me importa eu empreender aquilo que dá prazer. E levar uma coberta, levar uma roupa, levar uma comida. Para aquelas pessoas, para mim, era mais importante. Lógico, tomamos todos os cuidados. Luva higiênica, máscara, álcool, distanciamento, mas eu nunca deixei de sair da minha casa. Mas isso é o Ronaldo. Eu escolhi isso. Porque isso me dava prazer. Então, Thalita, não vai ser fácil não, de verdade. Mas eu te incentivo, te motivo a tomar as decisões que te dão prazer. Faça, porque vai valer a pena. Espero ter respondido. Vou dar uma complementada aqui, enquanto isso a Thalita coloca se respondeu ou não, né? 2 coisas. A primeira, com relação à pergunta da Inajara, a Inajara está no 4º semestre de RH, realizando aquele trabalho no qual o seu Amarildo vai fazer a entrevista, né? Então, para os alunos do 4º semestre do RH, pegando o gancho do que o Ronaldo falou aqui, fazer sempre mais do que se pede, já, a dica tá aí, gente. Tem um trabalho e tem um escopo, né? É só fazer mais daquilo que eu pedi para vocês, tá tudo certo. Ó, show de bola, é a regra do sucesso. Pegando agora e voltando para a Thalita aí, complementando um pouquinho, né, Ronaldo? Você pode até falar um pouco disso. Na maioria das vezes, as pessoas que nos cercam mais nos colocam para baixo do que nos apoiam ou nos incentivam quando a gente fala em empreender em alguma coisa. Eu sempre dou um exemplo muito simples para os alunos em sala de aula, e a maioria talvez até ouvido isso, mas assim, você fala que você vai comprar um carro popular, seu primeiro carro. A pessoa fala, nossa, você vai comprar um carro 1.0, não aguenta subir uma subida, se você encher o porta-mala, o carro não anda. Se você falar para a mesma pessoa que você vai comprar um carro 2.0,
de luxo, né? Sei lá, um Cruze da vida, né? Um Chevrolet Cruze, sei lá, ou um outro carro nesse sentido. A pessoa, nossa, você vai virar sócio do posto, porque o carro bebe demais. Então, se você puder dar uma ênfase um pouquinho nesse sentido, eu acho que é legal também. A maioria das pessoas são negativas e não positivas, né? Sim, sim. É a grande realidade, mas é simples, gente. Esse tema, ele é muito, muito interessante, sabe por quê? A maioria das pessoas que convive com você, na maioria dos empreendimentos delas, elas não são felizes e não fazem por prazer. Só um minuto, Maurício, por favor, calma aí, calma aí. Enquanto o Ronaldo está resolvendo um probleminha lá do churrasco, acho que está comendo um pedacinho de carne, tá, gente? Voltei. Não, é que chegou o bolo aqui de um dos aniversariantes aqui. Chegou o bolo. Ó, depois que você responder aí, a Deise tinha levantado a mão. Não esquece dela, não, ela deve estar só com o microfone. Eu vi. Assim, infelizmente, a maioria das pessoas que nos cercam, elas não estão felizes e não têm prazer no que fazem. E às vezes nós somos tão hipócritas, né? Assim, porque a gente fala que eu fico feliz com o teu sucesso. Mentira! Porque as pessoas têm medo que você tenha sucesso e ela não. A verdade é essa. E as pessoas, na maioria das vezes, elas são movidas pelo medo, ou não são movidas pelo medo. Então, de fato, você vai encontrar muito mais pessoas te desmotivando do que te motivando. Muito mais pessoas pedindo para você ficar na tua zona de conforto do que falando para você sair da zona de conforto. Mas essas pessoas, olha, isso é interessante, eu trabalhei com o Maurício num lugar e ele vai saber pelo que eu vou falar agora. O discurso do diretor era muito simples. Ele falava assim: por um acaso você mora na casa que você gostaria de morar? Você tem o carro que você gostaria de ter? Você tem a família que gostaria de ter? Agora, mais importante do que isso, as pessoas que estão dando palpite na tua vida, tem a casa que mora na casa que gostaria de morar? Entendem isso? Onde eu quero chegar? Então, cuidado. Cuidado com as pessoas, cuidado com quem você recebe um conselho, cuidado com quem você vai dividir um projeto, cuidado. E não tenha medo. A Deise, eu vi que ela escreveu aqui, professor, desculpa, foi sem querer, mas quer dizer que estou muito emocionado com essa palestra. Que bom, Deise. Espero que você tenha prazer e alegria, felicidade em todas as suas atividades, em todos os seus empreendedorismo. De verdade, não tenham medo, não tenham medo. Gente, sabe por quê? Eu vou falar uma besteira para vocês, mas que no fundo não é uma besteira. Por que que às vezes nós ficamos em algum lugar infelizes? Qual é o medo? O que te prende? Você já se fez essa pergunta? É o meu salário. Quanto que você ganha? Fazer aquilo que te deixa feliz. Por que não daria dinheiro? Quem disse que você não ganharia dinheiro? Quem disse que você não pode dar certo? Gente, nesse mundo, tudo que a gente faz dá dinheiro. Não tenham medo. Se eu puder resumir numa palavra, não tenham medo. Só que faz uma listinha. Tem uma tarefa aí, ó. Faça uma listinha dos empreendedorismo da tua vida, de todas as tuas atividades empreendedoras e coloque em ordem de prioridade. O que é mais importante para você? E aí você coloca em seguida o que você precisa mudar para te deixar feliz. Valeu, Bruno. Fico feliz aí, cara. Bacana. Obrigado. Espero que faça diferença aí também na tua vida, de verdade, cara. Acho que eu respondi. Se tiver mais alguém, estou à disposição, estou tranquilo. Pessoal, mais alguém aí gostaria de fazer alguma pergunta aí para o Ronaldo, da vida profissional, pessoal, conhecê-lo melhor, quer colocar no chat, coloca, a gente ainda tem tempo. Daqui a pouco ele come carne, o pessoal está separando a dele do lado lá. Beleza? Eu estou tendo uma macarronada me esperando aqui embaixo, já senti o cheirinho lá. Mas aí, beleza. O importante é te dar prazer. Esse é o melhor, né? Me escuta. Fala aí, Bruno. Você me escuta, professor? Sim. Vamos lá. Na verdade, também aqui é mais uma observação, né? Eu acredito que o que prende muitas pessoas é a questão da aceitação, né? Eu já trabalhei muito por conta
tipo assim, individual, né? Já trabalhei com Rinodê, várias outras coisas que não era CLT. E sempre havia aquelas críticas, né? Pô, cara, você tá fazendo isso, pô, ser músico, músico não dá dinheiro, e eu sou músico também, né? Mas eu não vivo como profissão, eu é um freelancer, eu gosto, é um hobby, né? Mas já toquei muito em casamento, em igreja, noivado, casado, e a galera falava assim, nossa, Brunão, para com isso aí não dá dinheiro não, pô, isso aí não é profissão não. Então, assim, sempre vai ter mais pessoas para nos jogar para baixo do que para cima. Hoje eu já sigo uma vibe diferente, ainda, é claro, não montei a minha empresa, mas estudando e me preparando para isso. Eu gosto muito dessa parte comportamental, né, essa parte de palestra, eu ministro a palavra também. Então, eu gosto de correlacionar muito o ensino bíblico com o ensino comportamental. Eu acho que faz todo sentido trazer essa mudança de comportamento para a galera, enfim. Hoje eu já faço parcial, né, em outras igrejas, em algumas empresas que eu sou convidado para fazer isso também, mas eu tenho esse medo ainda, né, de viver, sabe, daquilo que eu gosto mesmo. Eu fico um pouco assim, não, vamos trabalhar um pouquinho na CFP, vamos fazer isso aí parcial. Eu ainda não me vinculei 100% para viver aquilo que eu sei que Deus me chamou para fazer. Mas eu acho que é mais a questão dessa aceitação e esse medo que a gente falou tanto aqui de, ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Mas, enfim, é só uma colocação mesmo. Cara, fantástico, Bruno. Ô, Bruno, eu quero falar uma coisa para você, que você está mais perto do sucesso do que a maioria das outras pessoas que talvez nos ouvem ou que nos cercam. Porque quanto mais você sai da caixa, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você participa daquilo que te dá prazer, mais cedo ou mais tarde a tua hora vai chegar. E a probabilidade é que chegue primeiro para aqueles que façam coisas diferentes. Acho que você está no caminho. Eu acho que tem muito essa parte da aceitação, tem muito essa parte de, cara, você ser quem você é de verdade, você acreditar nisso, independente do que vão pensar ou falar de você. Não desistir nos primeiros nãos da vida, e vão acontecer vários, né? Mas, cara, eu fico feliz e vejo que você está num caminho perfeito, está no caminho correto. Que eu poderia falar para você que, como você mencionou aí, né, que ainda falta alguma coisa aí para você viver aí talvez o chamado e o plano de Deus. Cara, não tenha medo, porque ele não vai deixar faltar nada na sua vida. É ele que é o dono de todas as coisas e tem todas as coisas, né? Basta você confiar e dar um passo de fé. Lógico que com prudência e sabedoria. Então, relacione, ponha no papel, faça um planejamento, mas não desista dos teus sonhos. Não desista daquilo que te dá alegria e prazer. E onde alguém falou que não dá dinheiro, eu quero falar para você que além do dinheiro ainda vai te dar dupla honra. Eu acredito nisso. Quando você está num ambiente feliz, alegre, fazendo aquilo que te dá prazer, não tem como você não ser bem-sucedido. Não tem jeito. As portas vão se abrir, seja pelo teu sorriso, seja pela tua simpatia, seja pelo teu talento, seja pelo teu dom. Vai dar certo, eu creio, de verdade. Então, parabéns, você está no caminho, de verdade. Show de bola aí. Obrigado, Bruno, pela participação. Mais alguém, pessoal? Tem alguma pergunta para o Ronaldo? Eu já conheço ele, tá? Só faz 41 anos que eu conheço ele. Né? O restante aí, que não conhece, pode perguntar alguma coisa. Não? Beleza. Eu lembrei de um negócio aqui. O Ronaldo falou que ele tomou algumas decisões aí e mexeu nas prioridades também, sem pressão familiar. Algo diferente que ele tomou algumas das suas decisões. Mas eu já compartilhei em sala de aula que em 2016, no meio do ano, eu tomei um checkmate da minha esposa. Então, às vezes, a pressão é da família mesmo. E aí você vai ter que decidir o que você quer para sua vida. Eu também optei pela minha família, tá bom? Também voltei, estou em Campinas, sou professor de vocês. Ganho menos que eu ganhava antes, o Ronaldo sabe disso. Né? Bem menos até. Mas estou mais feliz. Muito mais. Então, também empreender. Mais alguém aí? Outra coisa, eu sei que o foco é o Ronaldo aqui, mas eu quero compartilhar porque tem faz diferença. Já me perguntaram, professor, você nunca pensou em ser diretor da faculdade? Não. Porque o diretor da faculdade não dá aula na sala de aula. O que dá prazer é dar aula. Então, eu fui até coordenador, que já diminuiu meu tempo na sala de aula. Então, é o que te dá prazer. É preferível eu dar aula
de manhã, tarde e noite, se for preciso, mas é o que eu gosto, do que eu ficar na direção, ganhando mais, fazendo o que eu não gosto, e mais tarde podendo ficar doente ainda e nem usufruir daquilo que, de repente, eu vou ter financeiramente falando, ou materialmente falando. Tá bom, pessoal? Mais alguém aí? Senão a gente vai encerrar. O Ronaldo tem um churrasco. Olha que beleza, nem convidou nós. Beleza. Tranquilo? Não? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, então. A informação que eu tenho lá é que, encerrando a gravação aqui, o Google Meet aqui gera a lista de presença durante todo o tempo. Mesmo assim, eu printei várias vezes a tela para a gente ter os participantes e tudo mais. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, né? Espero que vocês tenham feito lá suas inscrições, bonitinho para o certificado e tudo mais. Quero agradecer a presença de vocês, desde já, na palestra de hoje. Também agradecer a disponibilidade do Ronaldo, que mesmo com compromisso aí, se dispôs de estar com a gente, bater um papo, compartilhar um pouco da vida pessoal, profissional, né? Abrir aí para as perguntas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Ronaldo, se você quiser fazer aí as últimas palavras da palestra aí. Cara, quero agradecer, para mim é um privilégio, volto a falar, tem tudo a ver com o tema, né? Prazer no empreendedorismo, e isso é um prazer. Falar para pessoas, dividir com pessoas, poder ajudar pessoas, dar uma palavra, um incentivo, uma motivação. Espero poder ter contribuído de alguma maneira e que no coração aí de cada um receba um abraço aí caloroso, um beijo, e eu desejo de verdade de muito sucesso e muita alegria em todas as realizações. Valeu, um beijo, Maurício, obrigado também por tudo. Se precisar, é só contar comigo, tô aí, tô à sua disposição. Beleza, maravilha, brother. Bom churrasco para você aí, bom aniversário, bolo, sei lá o quê. Obrigado, pessoal. Valeu, Leonardo. Valeu, tchau, tchau.